curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. A gente primeiro tem que ir para os planetas, né? Então a gente tem que entender os conceitos. Quando a gente entende bem os conceitos, fica mais fácil da gente entender. Só que o que acontece? Às vezes a gente veio com esses planetas em lugares desafiadores. Então, às vezes a gente, então vamos dizer, uma Lua em Capricórnio, uma Vênus em Áries, né? Um Marte em Libra. Então, às vezes a pessoa ela não consegue, às vezes, entender o conceito porque nela já reside uma fluência, né, destrutiva ou desequilibrada, ou até a palavra certa não está muito bem conceituado o arquétipo do planeta, tá? Então isso também fica... Por isso que a astrologia, ela vai ter vários tipos de interpretação. Por quê? Porque a gente sabe que todos nós temos aí, né, planetas em lugares, todos nós temos aí questões. Gente, eu nunca vi um mapa astral, que não tivesse algum tipo de conflito. Então, ou seja, isso é uma coisa pra gente entender e compreender, tá? Porque senão a gente sempre acha que a nossa interpretação sobre astrologia, ela tá errada. E não é, gente, porque você tem uma interpretação da vida, né? O que a gente tem que tentar ao máximo fazer, como eu venho falando, é todos os dias ir nos aperfeiçoando e trazendo esses conceitos, né, para a nossa vida. Então, ou seja, o que é uma Lua, o que é uma Vênus, o que é um Marte, tá? E assim para os outros planetas. Bem, Urano, Netuno e Plutão, a gente quase não tem acesso a essas energias, tá? Por quê? Porque a gente também nem consegue ver eles, né? Pelo sistema solar, a gente nem enxerga eles. Para vocês terem uma noção que a gente não consegue ter acesso, às vezes, coisas que tá além do nosso ego. Então, esse é um ponto aí importante da gente compreender. E aí, vamos trazer Marte e Vênus. Bem, Marte e Vênus, vou sempre trazer mandala original, tá? Porque a gente sempre tem que partir daquilo que é primordial. Marte e Vênus pega dois eixos. E a gente tem que sempre falar por eixo. Eu não posso falar de um planeta sem linkar o seu oposto. Por quê? Porque a minha interpretação aí vai ficar rasa. Eu preciso sempre linkar os dois, tá bom? E aí também é interessante depois, com o tempo, linkar quadraturas, trígonos, a gente vai linkando. Porque a gente tem que fazer o processo do quê? De integração. Então, Marte e Vênus. Marte, a gente sabe, é planeta masculino. Gente, Marte é o planeta do ir, ele vai. E é bom a gente ir. É o planeta dos instintos, é o planeta da energia dos instintos. É aquela energia de animal mesmo, sabe? Tipo, eu tô com fome, vou comer. Marte em Áries, na casa 1, vai dizer mais sobre o que? Necessidade de sobrevivência, né? E a minha necessidade de sobrevivência, aí a gente pode... Como é que a gente pode ver esse Marte? Já que é um lado mais instintivo, Marte é um lado instintivo do ego, daquilo que ele conhece de forma superficial, na aparência. É só a gente ver os animais. Então, eu tô com fome, eu tô com sede, eu vou fazer esse processo de locomover para saciar a minha necessidade. Então, é minha necessidade. A casa 1, eu tô pegando a mandala original, tá bom? Não pensa global. Casa 1 não pensa, mas tem outras pessoas, né? Imagina o leão, peguei o leão, né? Imagina chega o leão assim, ai gente, lá para zebras, lá para os tigres, acabei de pegar um negócio, vamos repartir? Não existe isso, tá? Também a gente tem que entender que eles são do reino, né, animal, mas a gente tem isso em nós, aí é que a gente tem que entender, temos essa parte em nós, que a gente tem que o quê? Trazer para o consciente, né? Então eu já entendo. Então Marte, ele é esse processo de ir, movimento. Aí a gente vem com a Vênus. Vênus, ela é um planeta feminino.
Se a gente entende o planeta feminino ele é passivo. Então, ou seja, ele não tem esse processo de ir atrás. Marte que vai atrás, Vênus fica parada. Vênus fica parada. Então, o que a gente tem que entender? Existem duas formas, né? Duas formas de a gente ter movimento, tá? Vou trazer aqui o movimento. Agora, movimento, não pensem no masculino nem em Marte, tá bom? Então, existem duas maneiras da vida ter movimento. Ou é masculino, que é Marte, eu vou e me dirijo até lá, né? Aí a gente vai ter que já começar a olhar para o nosso Marte. Porque o Marte, ele traz o quê? Eu vou até lá. Então, é um movimento de extroversão, existe esse movimento. Então, é um movimento extrovertido, um movimento onde eu vou até lá, né? E existe um outro tipo de movimento, que é o movimento da Vênus, que é um movimento de atração, que também é um movimento. Por que um movimento? Vamos pensar aqui para ficar fácil. Vamos pensar nas flores. As flores, elas estão paradas, certo? Certo. E o que acontece quando você vê uma flor muito bonita? Ela tá parada, gente, ela não tá fazendo nada, ela tá parada lá. Quando você vê uma flor muito bonita, você não vai até ela? Então, a atração gera um movimento também. E isso a gente quase não pensa. Então, existe... E aí, para eu ir até lá, eu tive que usar o meu Marte, entendeu? Vocês entendem? Eu não usei minha Vênus. Porque a Vênus, ela é passiva. Ela é passiva. Então, por isso que a gente associa muito a Vênus à questão da beleza, da estética, da harmonia. Quanto mais belo, eu vou até lá. Isso é. Só que é claro que o referencial de beleza, o referencial de valor, porque beleza e valor tá linkado, é relativo para cada um. É relativo para cada um, né? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente tem que entender. Por isso que Vênus e Marte a gente tem que ter em nossas vidas. A gente não pode só trabalhar Marte. Por quê? Eu não posso só trabalhar a energia de conquistar, de conquistar, de conquistar, de conquistar, de conquistar, de conquistar. Eu também tenho que trabalhar um movimento passivo de atrair. Atrair. E isso é uma coisa interessante quando a gente olha nos mapas astrais. Só que o processo de atração, né, que faz com que eu tenha a capacidade de interagir socialmente. A gente já tá falando de casa 7, Libra. Só que a casa 7, ela é um reflexo da minha casa 2. A gente tem aqui a Vênus, tem 3 tipos de fases do amor, tá? Vou colocar aqui 3 tipos de fases do amor. A gente tem a Vênus do amor próprio, casa 2. Então, eu tenho que trabalhar muito bem minha casa 2. Se a gente quiser ter... Tô trazendo aqui, gente, a mandala natural, original, porque não tem como eu falar de mandala de cada um, porque senão a gente fica aqui até semana que vem. Tô pegando a mandala original pra gente olhar a mandala original e depois vocês vão fazendo considerações com o próprio mapa astral de vocês. Então, a primeira forma de amar é eu comigo mesma. E amar taurino é amar dentro dos meus limites. Então, amar, na verdade, é agregar valor, né? Eu agrego valor e dentro dos meus limites. Aí a gente já vai vendo, como eu já falei, né, em outros áudios, a questão das dificuldades da casa 2. Aí depois a gente tem o amor, que é, na verdade, agregar valor para o outro, casa 7, né? Ainda essas duas formas de Vênus, tanto de casa 2 como de casa 7, ainda é pessoal, vem pelo ego. Mas, olha que interessante, que olha como Deus é maravilhoso olhando a mandala astrológica, e são fases da vida. Olha que lindo isso, a gente pegar isso como princípio de entender que são etapas e fases da vida, como a gente, criança, adolescente, adulto, idoso, morreu. São fases da vida. Olha que interessante, tanto na casa 2 como na casa 7, existe o ego aí, porque não passou pela casa 8, né? Então existe uma condição, é um amor condicionado. Só que o que acontece?
quando a gente se dirige para o outro, que é a casa 7, quando eu me dirijo para o outro, eu tô saindo de mim. Então ele não tá sendo tão egoísta, né? Porque o primeiro quadrante é uma casa do ego, então ele é egoísta. Então a gente tem que ter o ego, né? Temos que ter o ego. O ego não é ruim. A questão é que ele não pode ficar só na casa 1. A gente não só pode ficar só no primeiro quadrante. Se eu ficar só no primeiro quadrante, né? Cadê as outras? É a mesma coisa, não dá pra eu ser só criança. Eu tenho que crescer também, né? E olha que bonito. Então, eu tirar um recurso que é meu, que é do meu amor próprio, para eu doar com o outro. Só que o que acontece? A casa 7, ela é uma casa de justiça, equanidade. Se eu dou 2, você tem que me dar 2. Né? Essas duas primeiras fases. Depois a gente tem a última fase do amor, que é quando Vênus se exalta no signo de Peixes. Que aí já é o amor incondicional, já é o amor do quê? Sabe aquela coisa assim, ó, vamos imaginar, você tá no final da tua vida, e aí você tem uma coleção, né, que você guarda, é meu, posses, casa 2, uma coleção aí de, sei lá, uma coleção de alguma coisa que é muito valiosa. Você vai morrer, você não tem filho, você vai morrer, vai embora. Aí o que a pessoa faz? Ela doa aquilo, porque na casa 12 não existe a troca. É só doa. Não existe a troca. Então o que a pessoa faz? Ela pega tudo aquilo e doa para uma instituição de caridade, doa para uma fundação, seja o que for o que ela tem, né? Esse é um amor incondicional, esse é um amor que já não tem ego. Por quê? Porque pensa comigo, pô, eu vou morrer, meu ego vai morrer. Aquilo que estava preso comigo, eu, né, coloco a serviço já do quê? Já da humanidade, tá? A gente pode falar de Vênus também de uma outra forma, mas só pra gente entender. As 3 fases do amor, né? Aí a gente começa a entender, a compreender as posições do mapa astral. Por que a pessoa vem com a Vênus de casa 12? Por que a pessoa vem com Vênus de casa 2? Por que a pessoa vem com Vênus de casa 7? Né? A gente começa a entender, a compreender os posicionamentos de cada pessoa, que está relacionado com o trabalho, que é o karma, dela, vinculado com algo para trazer mais equilíbrio. Vamos imaginar assim, eu fui um banqueiro, tinha muito dinheiro, esse dinheiro ficou muito para mim. A pessoa tinha a morte, a pessoa tinha amor próprio. Tinha amor próprio. Porque amor próprio é um amor de ego. É um amor de ego. Só que ela, não doou pra ninguém. Então, ou seja, ela não doou nem pra casa 7, nem pra casa 12. Na próxima vida, como é que vai vir essa Vênus? Porque quando a gente fala de Vênus, a gente fala de investimento. Então, eu tenho que investir em mim, no outro e no mundo. Em mim, no outro e no mundo. Em mim, no outro e no mundo. Né? Olha que interessante. Eu tenho que fazer o investimento. Não é isso quando a gente investe em algo, que vai vir alguma coisa, eu tenho que agregar valor. Só que para eu agregar valor no outro, primeiro eu tenho que ter agregado valor em mim, tá? Então essas são fases do amor. Então a gente tem um amor mais carnal, a gente já tem um amor que a gente já entende a necessidade do outro, e a gente já tem um amor que já é um amor mais universal, tá? Que é casa 12. E aí o que acontece? O movimento da Vênus, ele é um movimento que então vai ter que ter atratividade, beleza, harmonia. Vai ter que ter, gente, capacidade de ficar... Olha como é... Olha, aí a gente também vê as dificuldades no mapa astral. Eu não posso ir até lá. Aquilo tem que vir até mim. Isso é a Vênus. Tanto, aí é que a gente tem que compreender, que aí eu vou trazer para vocês refletirem, tá? As pessoas colocam muito, a Vênus é a forma que você vai se relacionar. Não. A gente tem que pensar por eixo. E o eixo das relações é o eixo de casa 1, casa 7, casa 2, casa 8. Principalmente o eixo de casa 1, casa 7. É os dois. São as duas energias juntas. Eu não posso só pensar em Vênus. Eu não posso só pensar em Marte. O que acontece? E aí entra essa questão do desequilíbrio nas relações. O que é o desequilíbrio nas relações?
Só eu vou até você, você não vem até mim. Então, se só eu vou até você, eu tô usando o meu Marte para ir até lá. Só que a outra pessoa não usa o Marte, ela só fica na Vênus. Ela só fica lá, na Vênus. A pessoa não usa a Marte dela. Vocês conseguem compreender? Vocês conseguem ver alguma situação que, por exemplo, vocês já passaram? Vocês conseguem ver algum caso que vocês já viram? Então, quando a gente for falar de relacionamento, quando a gente for falar de interação social, a gente tem que pensar nos dois. Marcela, tem muita gente que fala que Lua é afetividade. Não. Lua não tem nada a ver com isso. Lua não tem nada a ver. A Lua já é uma outra questão que a gente pode trazer, eu vou trazer, falando a diferença de Lua e Vênus e Marte. Porque eu tenho que puxar Marte junto, gente, não pode deixar Marte separado, tá bom? Então, e olha que interessante, né? Então, aqui é uma questão... e aí a gente também pode trazer... Qual que é a diferença da casa, o eixo de 1 dá 7, do eixo da 2 dá 8? Já que a gente tem os mesmos planetas. Qual que é a diferença? A diferença é que uma casa vai trabalhar com relação, principalmente, à interação mesmo, ou seja, interagir, conversar aí, né? Mas no eixo aí relacionado com ar e fogo, que tá se vinculando com mais... Eu vou lá, vou cá, vou lá. Eu não me enfio, eu não tenho esse processo de intimidade. Eu não tenho esse processo... A intimidade... ou o processo, como eu gosto sempre de falar, de pausa. Então, eu dou uma pausa, parei aqui, né? Por exemplo, tô andando num lugar, vou lá, vou trazer aqui exemplos. Tô andando na rua, meu Marte, né? Meu Marte, tô andando na rua, alguma coisa me atraiu, eu paro meu Marte, parei o Marte, vou até lá. Então, eu vou até lá por quê? Porque Vênus, alguma coisa, algum valor me chamou a atenção, eu vou até lá. E aí eu vou trabalhar o eixo da casa 2 da casa 8, que é o eixo mais da intimidade, que é o eixo que eu faço uma pausa. Eu pauso aquilo, né? Porque o que acontece? A energia de Marte, de casa 1, é uma energia que ela circula para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ela não para. Por isso que a gente tem que fazer associação com a Vênus, que é uma coisa que eu já até falei, né? Que Marte só para quando consegue contemplar a beleza, que é Vênus, né? Então, e aí também a questão entre a casa 2 e a casa 8 já vai falar das posses, né? Principalmente. Minhas posses, nossas posses. Minhas posses, nossas posses. Para que a gente possa crescer junto, né? Então, vamos imaginar, eu quero construir uma casa. Eu só tenho 20 reais, tem 20 reais, vamos juntar 40 e dá para construir a casa. Aí mora os dois lá dentro. Aí se matam depois, né? Não, tô brincando. Então já vai trazer uma questão mais de intimidade. Então, aí é que a gente tem que parar para pensar se a gente está trabalhando esses dois planetas de maneira equânime. Só Marte não pode existir. O que é só Marte? O Marte, ele vai. O movimento dele é de ida mesmo. O movimento é de ida. Então, se eu só trabalho meu Marte, eu vou ter a dificuldade de receber. Por que eu tenho dificuldade de receber? Porque Vênus é um planeta feminino e, como todo feminino, ele é passivo e o passivo é que recebe. Por quê? Eu já fiz isso, vou falar de novo. Se eu ficar, né, indo pra lá e pra cá, como é que alguém vai me dar alguma coisa? Ela vai ter que correr junto comigo. O dar já nos diz o quê? Quando a mulher está tendo um bebê, quando a mulher está amamentando, ela tem que parar para aquilo, para que aquela criança possa receber. Então, percebam-se em vocês, se vocês só estão trabalhando no Marte. Porque às vezes a pessoa chega assim, eu não consigo me relacionar, Aí você vai ver o Marte da pessoa bomba. O Marte da pessoa tá lá, só ele existe. Como no caso, Marte em conjunção com Vênus. Se Marte em conjunção com Vênus, por exemplo, estiver em Áries na casa 1, quem vai ter mais força? Marte. Vênus quase não existe. Mas se eu tenho uma Vênus e uma Marte em conjunção no signo de Libra na casa 7, quem tem mais força? Vênus. Então a pessoa sempre vai utilizar o quê? De atração, sempre vai usar da sedução, da questão mental para atrair,
Só o que acontece? Um relacionamento, como eu acabei de falar, eu vou até você, você vem até mim. Então, a pessoa da primeira configuração, na casa 1, é uma pessoa que ela só quer conquistar, ela tem a dificuldade aqui, porque a Vênus, né, ela tá em maus lençóis, tem muita dificuldade de pausar para receber, porque essa Vênus quase não existe, gente. Né? Porque a gente entende que aí a gente pode trazer também a Bela e a Fera para ficar fácil. A Bela é Vênus e a Fera é Marte. A gente entende que para as pessoas irem até você é uma beleza. Existe beleza. É belo. É belo. E geralmente Marte é mais grosseiro mesmo, gente. Marte é mais grosseiro. Pensa na Fera. É mais grosseiro. É grosseria, mas não é que é grosseria, mas é que pra gente cultuar a beleza, eu preciso cultuar a contemplação, eu preciso cultuar uma pausa. E geralmente Marte não vai fazer isso, né? E ao mesmo tempo, no outro lado, com a Vênus e Marte na casa 7, em conjunção, a pessoa sempre vai o quê? Ela fica parada e sempre fica se utilizando de artifícios, de sedução, de atração para a pessoa vir até a ela. E aí, nesses dois casos, não tem relação. Nesses dois exemplos que eu coloquei pra vocês, vai ter essa relação? Nunca. Nunca. Porque, de um lado, é a pessoa que vai até o outro, e aí a outra pessoa não tem espaço. Olha que interessante isso. A outra pessoa não tem espaço para trabalhar o quê? O Marte dela. Porque aí não deixa. Porque para que o outro possa trabalhar o Marte dele, eu tenho que trabalhar minha Vênus. Aí a gente começa também a entender sinastrias. Então, eu quero que vocês peguem esse áudio pra gente ver nas sinastrias. Por isso que quando a gente vê assim, nossa, que bacana, Vênus e Marte em sinastria fazem trígono. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um equilíbrio entre o dar, né? O dar é o Marte e o receber é Vênus. Vai ter um equilíbrio, né? Quando às vezes pode acontecer de uma quadratura ou de uma oposição até uma conjunção, dependendo de quem é, qual é o planeta, qual é o signo, qual é a casa. Pode ser que não exista, que a pessoa chega e fala assim, nossa, só eu vou até lá, a pessoa nunca vem até mim. Ou outros casos, nossa, eu tenho que ficar toda hora seduzindo pra pessoa vir, e a pessoa às vezes tá inconsciente que não entendeu que tem que trabalhar o Marte dela, né? Tem que trabalhar o Marte dela. E isso resolve grande parte dos problemas hoje de relacionamentos. Da gente entender, primeiro, como está o nosso... Primeiro, sempre, como está nosso Marte e Vênus no mapa. Tá? Como está nosso Marte e Vênus no mapa. A outra coisa também eu preciso fazer e ver como é que tá e quem é que está o signo regente de casa 1, casa 7, casa 2, casa 8. Porque são esses signos e são esses planetas regentes que vão ditar essa locomoção. Aí também que entra uma outra questão das dificuldades. Se eu, por exemplo, tenho uma lua que rege a minha primeira casa, o movimento da lua qual é que é? Feminino, passivo. Ela tem esse movimento de... Também vai trazer dificuldades. Vocês entendem? Vai trazer dificuldades. Minha casa 7, Saturno. Regente Saturno. Pode ser Capricórnio ou Aquário. O que vai acontecer? Geralmente esses são signos que eles são mais autossuficientes, são mais fechados, são mais porque Saturno, o Saturno, como ele traz um senso de autoridade, como autoridade a gente meio que não se relaciona quando é uma autoridade. Casa 10 é autoridade, então vamos dizer um Dalai Lama. Né? As pessoas vão até Dalai Lama e Dalai Lama, mas não existe uma relação pessoal, existe? Não. É impessoal, porque Capricórnio e Aquário são signos impessoais. Também traz dificuldades, né? Traz também a dificuldade também de ter um regente de casa 7 como Saturno, é a dificuldade, por exemplo, como ele tá lá, é a dificuldade de se ver, né, como um valor para doar. Porque a gente tem que ter essas duas questões, se ver como um valor que somos e um valor para doar. A pessoa às vezes não tem uma questão de que ela acha que eu não tenho nada, o que eu tenho aqui de atração? Não tenho nada. E Saturno, ele restringe isso.
Ele restringe o senso de autoestima da pessoa, ele restringe o senso de autovalorização. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu já peguei um caso de uma pastoral que era exatamente isso. A pessoa, ela se vê, aí entram os complexos de inferioridade. Ela fala, imagina, eu receber, porque casa 7 é uma casa que eu recebo, né? Mas eu recebo de quem? De um outro Marte, né? E a pessoa tinha esse complexo de inferioridade. Imagina eu receber alguma coisa? A pessoa ficou tímida, gente. Ela se sentiu mal, ela se sentiu estranha recebendo, né? E aí, a partir do momento que eu recebo, eu posso simplesmente acionar meu Marte e dar alguma coisa, aí vira o ping-pong, aí entra uma relação. Ou se a pessoa tem esse senso de não merecimento, esse senso que Saturno, por onde passa, Saturno é aquela voz dentro da gente que nos auto-sabota, né? Por medos, por inseguranças. E olha que é muito interessante isso. E aí a pessoa, por uma questão de falta de autoconhecimento, às vezes sabota um relacionamento que ela poderia trabalhar essa casa 7 de uma maneira mais saudável, por exemplo, né? E a mesma coisa com relação você tendo, por exemplo, uma casa, um câncer, o regente é a lua, depende também de onde está essa localização. Mas o que acontece? A lua, ela só recebe, ela não vai atrás. Então, geralmente, os ascendentes em câncer são como? Como é que é um ascendente câncer? Geralmente, tá? De modo geral aqui, são tímidos, são mais retraídos, são mais passivos. Então, aí a pessoa chega pra mim e fala assim, ai, ninguém me vê. Ai, onde eu vou parece que eu sou desapercebida. Por quê? Porque a pessoa já tem a natureza da aura dela, do ascendente dela, mais introspectiva. E, geralmente, pra gente ver as pessoas, a gente tem que se afirmar, tem que ter esse movimento de ir, que é Marte, que é Áries, né? Trazendo a mandala original. Então, o exemplo que eu quero dar pra vocês é com relação ao namoro, ao casamento entre as abelhas e as flores, né? As flores são lindas, mas estão paradas, Vênus. Fazem com que a abelha vão até ela. Só que para eu fazer esse movimento das pessoas irem até mim, eu tenho que utilizar a beleza, né? Eu tô falando de um modo geral de Libra para ficar fácil. A beleza, a harmonia, né? A capacidade de atração. Só que é aquela questão, cada um vai se atrair por alguma coisa. Tem gente que vai se atrair, por exemplo, se a gente pegar signos de fogo, tem gente que vai se atrair. Nossa, eu me atraio por uma pessoa que não para quieta. Eu me atraio pela energia da pessoa. Olha aí, ó. Eu me atraio pelo entusiasmo, pela inspiração, pelo otimismo, pela capacidade de se aventurar, pela capacidade de se arriscar, pela alegria. São Vênus em fogo, né? Então, nossa, né? Nossa, aquilo lá é legal. Então, ou seja, se eu tô parada que geralmente as Vênus em fogo nunca estão parado, né? Essas Vênus em fogo, por isso que também traz essas dificuldades em relacionamentos para as Vênus em fogo. Porque a Vênus em fogo, ela traz o quê? Um próprio movimento, né? Então, exemplo assim, a pessoa sempre tá viajando, fazendo um mochilão, tá indo lá pra lá e pra cá, né? Também traz essa dificuldade. Então, pra gente ter um relacionamento, a gente tem que trabalhar essas duas questões. Uma atração, pausa, que é um movimento. Mas é um movimento, né? É um movimento de atração, é um movimento de sedução. E é um movimento. É um movimento. É movimento. E o outro, um movimento de ir. Um movimento de ir. Que aí já está mais vinculado com Marte. A gente vendo isso e vendo a questão entre as abelhas e as flores, fica mais fácil da gente ver entre nós. Então, primeiro a gente vê como é que tá, como eu falei pra vocês. E aí, depois, na sinastria, a gente junta os mapas. E aí vai ver por que tem ping-pong. Quando eu falo ping-pong, gente, é essa coisa de dar e receber gostosa, fluídica, que vai e vem, vai e vem. Por que tem relacionamentos que, nossa, é uma beleza, flui uma sinergia, que é uma maravilha. E tem relacionamentos que não. Porque aí
o contato entre essas duas pessoas, né? Aí vai depender também de todos os planetas. Faz com que possa ter inibição, retraimento, né? Isso é bem interessante, tá? Então eu trago para que a gente possa entender. Vênus e Marte a gente só pode pensar em interação social juntando esses dois arquétipos, não só Vênus. Porque se eu pensar só em Vênus, eu vou pensar que eu sou só uma flor parada e alguém tem que vir até mim. Só que para alguém vir até mim tem que ter um Marte, então, ou seja, não adianta, tem que ter Marte junto também incluso também. Então, deixo essa aula para vocês, para que vocês possam refletir e perceber essas diferenciações.